Olá, tudo bem? Espero que estejam bem. Aqui é o professor Luiz Henrique para a nossa aula de filosofia do terceiro ano, aula número 22. Lembrando a todos que, por favor, não se esqueçam de interagir no Google Classroom, marcar as presenças no Google Classroom e aqueles que por qualquer motivo não consigam acessar o Classroom, entreguem as atividades na sua escola. Na aula passada, nós vimos o behaviorismo metodológico e radical. Na aula de hoje, nós veremos as implicações pedagógicas do behaviorismo. O objeto da nossa aula hoje é fazer uma síntese da aplicação do behaviorismo na educação e seus aspectos. Por que uma síntese da aplicação do behaviorismo na educação e seus aspectos? Ora, behaviorismo é uma teoria, como nós já vimos, psicológica, comportamental, naquela tendência naturalista das ciências humanas, e ela vai ter o quê? Como o título da nossa aula já diz, implicações na educação, na área pedagógica. Então, o behaviorismo, desde já, prestem atenção, não é um método educacional, não é uma corrente pedagógica no sentido de um método de aprendizagem desenvolvido para a escola, mas sim o behaviorismo vai incentivar e estar presente em vários métodos e metodologias de ensino que serão aplicadas na escola, inclusive aqui na escola brasileira que nós fazemos parte. Behaviorismo e suas implicações pedagógicas. Nós não devemos deixar de pensar que o behaviorismo, principalmente o behaviorismo radical do Skinner, que se apresenta como uma filosofia da psicologia comportamental, algo que pretende transcender a própria psicologia comportamental, que ele não vá se apresentar também como uma filosofia educacional. E por isso nós vamos ter uma série de implicações pedagógicas, principalmente a partir do behaviorismo radical do Skinner. Para isso, vamos lembrar sobre psicologia comportamental ou behaviorismo. Fazendo uma lembrança da aula, nós sabemos que o behaviorismo vem do Watson, que é considerado o behaviorismo clássico, que dá as bases para a psicologia comportamental ou behaviorista, e o grande expoente é o Skinner. Por que o Skinner é nosso grande expoente? Porque ele vai revolucionar de uma maneira inquestionável a teoria da psicologia comportamental e vai estender essa teoria para outras áreas para além da psicologia comportamental, como vamos, particularmente na aula de hoje, trabalhar na área de educação. Você se lembra do behaviorismo do Skinner? Você lembra por que o Skinner é o grande expoente do behaviorismo? Faça uma atividade e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos agora ver uma sugestão de resposta. Lembro que as respostas colocadas aqui são sugestões. O que vale é a ideia principal que nós vamos ver agora. Resposta A. O behaviorismo radical foi desenvolvido não como um campo de pesquisa experimental, mas sim como uma proposta de filosofia do comportamento humano. Qual que é a ideia central que tem que estar na sua resposta? Que o behaviorismo radical pretende ser essa filosofia do comportamento humano. Essa é a ideia central. Todos os detalhes e respostas aqui são apenas sugestões. Se a sua resposta manteve essa ideia central do behaviorismo radical como uma filosofia, parabéns, está super 10. Behaviorismo, implicações pedagógicas. Como nós já vimos, o behaviorismo radical, que vai se estender para além do campo da psicologia, vai trazer implicações pedagógicas, por quê? O Skinner, nosso grande Skinner, o revolucionário Skinner, vai pensar como que o ser humano aprende, como que o ser humano consegue colocar coisas aqui na sua cachola, na sua cabeça. Qual que é a função da escola? A escola realmente consegue ensinar algo? E dentro de todas as questões, o Skinner sintetiza 3 que vão servir de base para muitos métodos educacionais, para muitos sistemas de alfabetização, que eu fui alfabetizado, vocês foram alfabetizados. Vamos ver mais de perto quais são esses métodos. O behaviorismo do Skinner, por se apresentar como uma filosofia, se pergunta: o que é aprender? Como se ensina? Qual o papel do professor? Essas 3 questões vão estar presentes em qualquer sistema de aprendizagem que você teve na escola. Independente de você ter estudado aqui no Brasil, rede pública ou rede privada, ter estudado nos Estados Unidos, ter estudado na Alemanha, essas questões vão se colocar. Qual que é o papel do professor? Até que ponto eu, professor, consigo realmente ensinar vocês? E até que ponto vocês, alunos, podem ou não ensinar o professor? O que é ensino? O que é aprendizagem? Qual a função social da escola na vida da sociedade? Tudo isso que acaba sendo levantado aqui, a partir do behaviorismo, está presente em todas as correntes de aprendizagem, inclusive as correntes não behavioristas. Como estou falando, essas questões filosóficas vão ser respondidas de maneiras diferentes. Aqui nós vamos ver como que o behaviorismo responde a essas questões. Behaviorismo e educação. A primeira colocação do Skinner é que o aluno só aprende interagindo com o mundo. Lembrem, o behaviorismo radical vai pressupor o quê? Essa interação, que o ser humano não é apenas resposta a estímulos, mas que o ser humano interage com o ambiente interage no ser humano, e a partir daí eu tenho comportamentos positivos aos quais são reforçados e outros são abandonados. A partir dessa proposta, o Skinner vai chegar à conclusão e os métodos de aprendizagem que partem do behaviorismo, das pesquisas da psicologia comportamental, vão chegar à conclusão que o aluno só se desenvolve, o aluno só aprende de verdade quando ele aprende o quê? Por si mesmo, quando ele age no mundo, que é a posição 1 aqui. O aluno deve ser ativo, só aprende agindo no mundo. A segunda questão levantada pela psicologia comportamental vai ser do quê? Que a escola como um todo, principalmente o trabalho do professor, é planejar um desenvolvimento contínuo para o seu aluno. Como assim planejar um desenvolvimento do professor? Ora, pessoal, a aula que nós estamos tendo aqui agora, ela foi planejada. O professor não chega aqui e fala, hoje eu vou falar do Skinner, e começa a falar aqui para vocês. Ou o professor de matemática chega e fala, não, hoje eu estou com vontade de ensinar multiplicação, chega lá e ensina. Não, existe todo um planejamento para nós chegarmos aqui. E qual que é o principal objetivo desse planejamento? Não é eu, professor, não é o que eu gosto de ensinar,
mas é o que eu preciso ensinar para vocês para que vocês possam aprender de uma maneira cumulativa e desenvolver-se a partir desse acúmulo de conhecimentos, na perspectiva, óbvio, do behaviorismo que estamos tratando aqui. Aí nós chegamos ao terceiro ponto. Esse terceiro ponto, ele é bem importante, pessoal. O Skinner se debruçou muito nesse terceiro ponto, e inclusive as intervenções didáticas que o Skinner vai fazer, que nós vamos ver daqui a pouco, está muito ligada à importância desse terceiro ponto por ele levantado. O terceiro ponto, cada aluno é singular e, portanto, sugere-se um programa de ensino individualizado. Bem, vocês já devem ter visto isso na escola, existem vários projetos de contraturno em todas as escolas públicas e privadas, para o aluno poder o quê? Fazer um reforço no seu desenvolvimento e, a partir desse reforço, ter o quê? Melhor resultado, aprimorar os conhecimentos, etc. Essa é a conclusão que o Skinner chega nesse terceiro ponto. E por isso ele vai desenvolver, como daqui a pouco vamos ver, máquinas de aprendizagem, aonde, além do ensino com o professor, o aluno vai ter o quê? Um método aonde ele vai tentar desenvolver-se sozinho, de acordo com o seu ritmo, de acordo com a sua singularidade, com a sua liberdade. Pessoal, façam a atividade 2 e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora para a resposta da atividade. Lembrando sempre que a resposta é uma sugestão, que vale a ideia central que nós vamos trabalhar agora. Resposta A. O behaviorismo percebe a aprendizagem como um processo planejado e controlado que permite uma evolução progressiva do aluno. O que é essencial na sua resposta? Mostrar que o objetivo do behaviorismo é essa evolução progressiva do aluno, esse progresso do aluno durante as atividades é a ideia principal que deve estar na resposta. Então, de novo, a resposta que o professor colocou aqui é uma sugestão. Se atém à ideia principal, o behaviorismo pretende esse desenvolvimento gradual do aluno. Essa é a ideia central. Ok? Máquina de aprendizagem. Aqui sim é algo bem bacana. A máquina de aprendizagem hoje é considerado por alguns educadores, influenciados pelo behaviorismo, que estão dentro de correntes de aprendizagem que se inspiram no behaviorismo, como algo ultrapassado. Mas para a época que o Skinner fez isso, a década de 60, foi muito utilizado na educação norte-americana e também na educação canadense, que era justamente valorizar a singularidade e a liberdade de cada indivíduo. Valores que também fazem parte da sociedade norte-americana, Canadá e Estados Unidos principalmente. Muito mais até Estados Unidos do que o Canadá. E por que essa liberdade individual? Que é respeitar o quê? O seu ritmo de aprendizagem. Assim como deve ser respeitado o meu ritmo de aprendizagem, o meu ritmo de ensino, também tenho que respeitar o ritmo de aprendizagem seu, de vocês, alunos que aqui estão. A partir daí, o Skinner fala, bom, eu não posso deixar apenas o professor, da maneira clássica, com quadro e giz, ensinando os alunos. Nós temos que criar materiais didáticos que venham a possibilitar essa participação mais efetiva do aluno, esse aprender autônomo, no ritmo dele, através dos reforços positivos. E o material didático que o Skinner cria chama-se máquinas de aprendizagem. Vamos ver mais atentamente o que são essas máquinas. Máquina de aprendizagem. A partir do livro Tecnologia do Ensino, que o Skinner publica em 1968, ele desenvolve aquilo que ele chama de máquina de aprendizagem. O que é? É a organização de material didático de maneira que o aluno pudesse utilizar sozinho. Ou seja, pessoal, vocês alunos, na sua individualidade e liberdade, aprendendo por si mesmos pelos reforços positivos desse material didático. Recebendo estímulos à medida que avançava no conhecimento. O que são esses estímulos? São um reforço positivo. Conforme você vai acertando as questões, o material didático vai te dando premiações e outras maneiras de incentivo, aonde você vai ficar cada vez mais focado em aprender, em descobrir coisas novas e demonstrar esse conhecimento na utilização desse material. Grande parte dos estímulos se baseava na satisfação de dar respostas corretas aos exercícios propostos. Dessa maneira, então, a cada resposta correta que você achava, você ganhava um reforço para continuar aprendendo. Mas, professor, e quando eu erro? Boa pergunta. Lembrem-se, a psicologia comportamental do Skinner, o behaviorismo radical do Skinner, nega, ou não gosta, como queiram, de reforço negativo. Ou seja, aquilo que na linguagem comum nós chamamos de punição. Eu não gosto de ser punido, vocês não gostam de ser punidos. Seria uma grande hipocrisia dizer que não, ó, que legal, eu fui punido. Então, ninguém gosta. Por mais que você amadureça com uma punição, por mais que essa punição seja necessária pelo sistema que nós vivemos, leis, etc., ninguém gosta de ser punido. Eu não gosto e creio que todos vocês também não. E o Skinner também não achava útil no sistema de aprendizagem, de aquisição de conhecimento, a punição. Ele achava que deveriam ter apenas reforços positivos, ou seja, você incentivar a cada resposta correta, mas jamais punir ou propor qualquer tipo de castigo para quando o aluno errasse. Não, vamos valorizar o acerto. Jamais
valorizar o erro. Ele achava que essa punição acabava valorizando o erro e o aluno, de tanto errar, desistia de aprender. Para Skinner, o ensino deve ser planejado para levar o aluno a emitir comportamentos progressivamente próximos ao objetivo final. Qual o objetivo final da educação? Aprender. O objetivo final da educação é que todos vocês aqui tenham o quê? Um conhecimento sólido ao final de cada ano letivo. Ao final de cada ano letivo, vocês, principalmente na fase que nós estamos aqui, ensino médio, cheguem e falam: poxa, eu aprendi bastante coisa. Agora eu sei, eu entendo melhor como que o mundo funciona devido às aulas que eu tive durante o ano. Esse é o objetivo final. Que vocês sintam que realmente vocês aprenderam algo porque vocês conseguem entender melhor o mundo que os cerca. Seja o mundo científico, seja o mundo comum, seja o mundo da política, etc. A ideia é que a máquina de aprendizado se ocupe das questões factuais e deixe o professor a tarefa fundamental de ensinar o aluno a pensar. Isso aqui é incrível da proposta do Skinner. Veja, a máquina de aprendizagem, esse método, esse material didático, com um método de estímulo por reforço positivo, faria com que o aluno fizesse a parte mecânica da educação, que é a realização de tarefas, é tentar buscar conhecimento por pesquisas, por resolução de tarefas, resolução de problemas, e o professor ficasse com a parte reflexiva da educação, que é, agora que nós já adquirimos individualmente, cada um no seu ritmo, conhecimento, nós faremos o quê? Nós vamos refletir, nós vamos aprender a pensar. Então, adquirir conhecimento através das tarefas, evoluir nesse conhecimento, através dos reforços positivos. Agora entra o quê? O professor, com a atividade singular do professor, que é insubstituível, que é: vamos pensar, vamos refletir, vamos ver aquilo que a gente aprendeu, como que a gente pode usar para interpretar o mundo. Que essa é a tarefa do professor aqui. O que eu estou fazendo com vocês aqui ao ensinar o behaviorismo aplicado à educação? Estou ensinando vocês a pensarem a escola que vocês estão aí há anos. A maioria dos alunos aqui está há mais de 10 anos na escola, se nós pegarmos ali desde a educação infantil. E é isso que nós estamos pensando nessa aula. Como pensar isso que nós fazemos? Aprender as coisas. Como pensar isso que é o professor que está aqui na frente, que às vezes é um professor que marca a sua vida, e às vezes não. Tudo isso é a tarefa de pensar que cabe ao professor. Respondam à atividade e já voltamos.
Olá, voltamos. Vamos agora conferir a resposta. Lembrando sempre que as respostas são sugestões. O que vale é a ideia principal que vamos ver a seguir. Essas máquinas têm o propósito de fazer com que os alunos aprendam por estímulos positivos e, com isso, atinjam os objetivos educacionais de maneira mais efetiva. Qual que é a ideia principal aqui que tem que estar na sua resposta? Que os alunos têm que aprender por reforço positivo no seu ritmo. Essa é a ideia principal da máquina de aprendizagem. Está isso na sua resposta? Está perfeito. O restante da resposta é uma sugestão, beleza? Behaviorismo e aprendizagem escolar. O ensino e a aprendizagem não devem estar em estados subjetivos, nem aceitar explicações subjetivas. Aqui o Skinner volta ao behaviorismo, inclusive clássico, que é tirar todo o mentalismo e todo o subjetivismo do objeto de estudo. Até agora, algo que nós já vimos. Respeitar as singularidades do ritmo de aprendizagem. Isso que é extremamente inovador no behaviorismo aplicado à educação. Respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno. Cada aluno é um indivíduo, uma singularidade a ser respeitado. Não deve estar baseada em livre-arbítrio, nem punições ou esquemas repressivos. Ao mesmo tempo que o behaviorismo nega repressão, punição, ele também não é oba-oba. Então, agora o aluno vai dizer o que ele quer aprender e tal. Não. Ele também elimina o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o quê? Eliminado no behaviorismo aplicado à educação. Tem um respeito à singularidade do aluno? Tem. Mas não é o aluno que escolhe arbitrariamente, através do seu livre-arbítrio, o que vai fazer, o que vai aprender. Behaviorismo e aprendizagem escolar. Nós temos duas referências aqui. Um livro do Skinner chamado Walden 2, que é um romance onde tem uma sociedade ideal que aprende-se e se ensina através da proposta dele de reforço por estímulo positivo, e também o livro dele, Além da Liberdade e da Dignidade, que vai mostrar que a escola tem que ter, sim, princípios observacionais, princípios experimentais para a prática de ensino-aprendizagem. Você não pode ficar discutindo apenas a liberdade do aluno e do professor, a dignidade do aluno e do professor, e esquecer a parte científica observacional que cabe e deve ser feita na escola. Façam a atividade 4 e já retornamos.
Olá, voltamos. Vamos agora analisar a resposta da questão. Lembrando que é apenas uma sugestão. O behaviorismo propõe uma aprendizagem sem subjetivismos, sem livre-arbítrio e sem punições ou esquemas repressivos. A educação deve ser focada no reforço positivo. Qual que é a ideia central da resposta? Educação focada em reforço positivo, sem punições e sem subjetivismo. Isso estando na sua resposta está perfeito. Como podemos sintetizar a aula de hoje? Bem, a aula de hoje nos mostrou que o behaviorismo exerce influência na educação escolar, influência em propostas pedagógicas. O behaviorismo propõe uma educação focada em reforço positivo e o behaviorismo não aceita estados subjetivos nem esquemas positivos para as propostas de ensino-aprendizagem. Muito obrigado e até a próxima aula.